Olá, turma. Aqui é o Flávio Alencar, fisioterapeuta, especialista em terapia manual, mestre em ciências médicas, e a gente está aqui para dar continuidade à nossa série, né? Ao nosso reloaded da série Anatomia Radiológica, né? A continuação da série Anatomia Radiológica do Sistema Musculoesquelético. Então, a gente voltou a essa série justamente porque faltou coluna, né? Então, todo mundo ficou me fazendo pedido, né? Flávio, coloca aí coluna e vamos dar continuidade aqui. Então, vamos falar da coluna dorsal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre o conteúdo em primeira mão. E não se esquece de compartilhar aí com seus amigos fisioterapeutas, tá? Vamos nessa. Bom, turma, aqui eu vou utilizar esse programa, tá certo? Para mostrar anatomia. Vocês já conhecem do outro, das outras aulas, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui da coluna dorsal. A coluna dorsal, ela não tem muito mistério, tá certo? Então, ela é mais simples, mas tem algumas peculiaridades para nós, fisioterapeutas, que vale a pena eu falar como mostraria agora, tá certo? Então, vamos nós. Então, a coluna dorsal, o raio-x, a gente está visualizando aqui uma incidência em AP, tá certo? Ou seja, antero-posterior. E aqui tem algumas estruturas anatômicas, né, que estão apontadas aqui por esses balãozinhos. E eu vou focar aqui em alguns bem específicos, tá certo? Que tem muito a ver para nós fisioterapeutas, merece muita atenção. Então vamos lá. Vou mostrar aqui rapidinho a numeração. Então a gente vê aqui, ó, visualizando de T1 até L1, tá certo? Então de T1 até L1. Só que nós não vamos focar a lombar hoje, vamos focar aqui na coluna dorsal, tá certo? Ou torácica, por isso que tá com T, tá? Então, de T1 a T12 é o nosso foco. Deixa eu tirar aqui a numeração para não atrapalhar a gente. É importante nós sabermos contar essas vértebras para nós não nos confundirmos. Por exemplo, Flávio, como é que eu sei que eu estou em L1 e não estou em T12? Muito fácil, gente. A coluna dorsal ela está articulada com as costelas. Então, se você for ver aqui T12, ó, tem a articulação com a costela aqui, ó, do lado esquerdo, perdão, o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então tá aqui mostrando, ó, uma costela flutuante, tá? Então aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Para não se confundir, é só olhar aqui o coração, tá? O coração fica mais para a esquerda. Já falei isso em outras aulas. Nos exames de diagnóstico por imagem, as imagens são invertidas, como se fosse no espelho, tá? Então o que está do lado direito é o lado esquerdo e vice-versa, tá? Então aqui o que está do lado esquerdo é o lado direito, então aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, tá ok? Então voltando, ó, é só você olhar onde tem costela, tá? Então, aqui na T12, ó, você visualiza aqui costela, uma costela flutuante. Já em L1, ó, nós temos aqui o processo transverso e não tem nenhuma costela aqui aparecendo. Flávio, e se aparecer aí uma costela? Aí é um achado patológico, é uma costela vestigial, tá certo? Então, não é para ter costela nas vértebras lombares, mas é possível de ser visualizada. Mas relaxa que é raro, tá bom? Então, não tem erro. A gente contando lá de cima, ó, de T1 até T12, é uma forma também de nós nos localizarmos. Como é que eu sei que a gente não está numa vértebra cervical? Porque T1 também se articula com uma costela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um pouquinho, ó, para você visualizar. Não, aí não fica, não dá. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, ó, lá em T1, ela se articula também com a costela. C7 não tem costela, só se for uma costela vestigial, como foi falado, tá? Bem, deixa eu tirar aqui a numeração. Vamos visualizar aqui algumas outras estruturas importantes, tá? Eu vou para essa vértebra aqui, ó, tá? Se a gente contar, ó, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Fica aqui comigo em T6, tá? Olha que interessante. Nós temos aqui essas imagens, ó, que parece um olhinho, estão vendo? Da vértebra, ó. Tem uma imagem de um lado e tem aqui a imagem do outro. Esse aqui é o pedículo, que está aqui nesse balãozinho aqui, tá? O pedículo vertebral. Falamos na aula de raio-x da cervical que o pedículo é o ponto que o arco posterior se consolida, né? Se une com o corpo vertebral. E o pedículo é um das estruturas anatômicas que vai impedir que uma vértebra escorregue para frente. Né? No caso, uma espondilolistese. Então aqui nós temos a visualização dos pedículos, como se fossem os olhinhos. E aqui o que seria o nariz da vértebra, ó, que a gente está visualizando aqui, é justamente o processo espinhoso, que eu vou mostrar no balãozinho aqui, ó, da vértebra de baixo, tá? Então nós temos aqui, ó, o processo espinhoso. Aqui o balãozinho está em cima, às vezes você não consegue visualizar bem, mas aqui você consegue, tá? Ó. Então é um processo espinhoso. Então, por que eu estou mostrando isso aqui?
Porque o raio-x em AP da coluna torácica, né? Eu falei dorsal, mas enfim, torácica, ela tem que ser reta. A coluna não é para apresentar curvaturas. Então, se a coluna apresentar uma curvatura nessa incidência aqui de AP, nós temos duas situações. Ou é uma escoliose ou é uma atitude escoliótica. Peraí, Flávio, agora tu me pegou. Eu pensei que escoliose era uma coisa só. Calma. Não é, tá? Na verdade é. Então o que é? Não é qualquer curvatura que é uma escoliose. Mas existe a curvatura que é a escoliose. Então qual é a diferença? A rotação vertebral. Então, se a coluna está torta e tem rotação vertebral, é uma escoliose. Isso é fato, tá bom? Então quem prende o cadeado da escoliose é essa rotação vertebral, que eu posso estar falando aí de escoliose em outra aula. Vou falar na verdade. Então, tem rotação vertebral a escoliose, né? A coluna tem uma curvatura no plano frontal e tem rotação vertebral, nós temos uma escoliose. Não temos uma curvatura, né? No plano frontal e não temos rotação vertebral, não é escoliose, é uma atitude escoliótica, tá certo? Pode ser antálgica, tá bom? Pode ser por encurtamento muscular. Então não é uma escoliose verdadeira. É mais fácil, inclusive, de tratar. E como é que eu vou saber se essa vértebra tem rotação? Olhando para o processo espinhoso, tá? Então, se o processo espinhoso estiver mais próximo de um dos olhinhos aqui, ó, eu gosto de falar assim, ó, quando o processo espinhoso está mais próximo de um dos bordos laterais da vértebra, significa que tem rotação vertebral. Se o processo espinhoso estiver girado, ó, estiver próximo do lado esquerdo, significa que a vértebra está olhando para a direita. Então, houve uma rotação vertebral para a direita. Se o processo espinhoso estiver mais próximo da esquerda, significa que a vértebra rodou para a direita. Então, ó, o processo espinhoso foi para o lado esquerdo e a vértebra está rodando, está olhando para o lado direito. Significa que a vértebra rodou para a direita, tá? Posso depois, se vocês quiserem, anota aí nos comentários que eu posso dar uma aula só sobre rotação vertebral, mostrando inclusive a causa disso, tá? Então, você saber visualizar o processo espinhoso é importante porque para identificar se tem ou não rotação vertebral ou se tem algum tipo de lesão osteopática, quem trabalha com osteopatia. Ah, essa vértebra aqui está em flexão e está rodada para a direita. Com raio-x você vê isso aí, exatidão. Apesar dos osteopatas experientes, né, eles conseguem identificar isso com palpação, tá certo? E consegue mesmo. Agora você olhando no raio-x, meu amigo, aí não tem erro. Tá? Você vai ver na hora, não, aqui tá rodada para tal lado. Aí você vai lá e faz a correção osteopática com a técnica apropriada, tá certo? Beleza, falamos aqui do processo espinhoso, falamos dos pedículos, né? A gente está visualizando aqui as costelas. Bom, então, particularmente na incidência em AP, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Se a gente for falar aqui da incidência em perfil, a gente vê a curvatura, né? Existe uma cifose dorsal, então a coluna no plano frontal, ou seja, em AP, ela é reta, ela não tem curvatura, ela pode ser reta, tá certo? Já no plano sagital, que é a incidência em perfil, a gente vai visualizar uma cifose. E essa cifose, ela tem um ângulo normal. Se esse ângulo tiver diminuído, é uma retificação torácica. Se ela tiver com a curvatura aumentada, é uma hipercifose torácica, tá? Flávio, que ângulos são esses? Vamos lá. Na literatura existem algumas discrepâncias, mas eles ficam em torno de entre 20 e 40 graus, tá? Então, qual é a cifose fisiológica? Entre 20 e 40 graus. Se a cifose, você faz o raio-x, traça as retas para mensurar o ângulo de Cobb. Para a cifose, ângulo de Cobb para a cifose, usa o mesmo método de Cobb, você pode utilizar para ver as curvaturas no plano sagital e plano frontal, tá bom? Então, você traça as retas, mensura o ângulo de Cobb, e o que a gente vai visualizar? Se o ângulo tiver menos do que 20 graus, significa que há uma retificação dorsal. Flávio, isso é bom ou ruim? Ruim. Porque uma das funções da curvatura da coluna é amortecer, né? É distribuir forças. Então, quando a coluna fica muito reta, a sobrecarga vai toda em cima do disco, tá? Então, essas curvaturas da coluna funcionam como uma mola. Transforma a coluna numa mola, tá? Já se
a curvatura for maior do que 40 graus, aí nós temos uma hipercifose. Isso também é ruim, porque pode gerar uma compressão pulmonar, pode gerar uma fraqueza da musculatura posterior, os paravertebrais dorsais ou torácicos, tá bom? Isso gera uma série de repercussões clínicas também ruim para nós. E importantíssimo, nos casos de hipercifose, você jamais, vou repetir, jamais vai alongar, perdão, vai fortalecer os paravertebrais dorsais. Então, isso é uma prática que ainda hoje é utilizada por alguns profissionais, né, alguns acadêmicos. Não fortaleça os paravertebrais de indivíduos com hipercifose. O que você tem que fazer, você tem que soltar a região aqui da frente, ó, o chamado cordão diafragmático. Então, você tem que soltar essa área aqui e a própria tensão dos paravertebrais torácicos vão trazer a coluna para sua angulação correta. Então, ao invés de fortalecer aqui essa região posterior, você tem que alongar a região anterior. Caso contrário, se você for... Aqui nós temos uma força, né? Um vetor de força. Deixa eu colocar aqui uma... Só para desenhar, para vocês entenderem o que eu quero falar, né? Cadê aqui minha caneta? Só um minuto... aqui tá, não tá com a função da caneta, mas presta atenção. Se você tiver um vetor de força puxando aqui para baixo, ó, devido ao encurtamento do cordão diafragmático, e você pega, faz um fortalecimento, gerando mais um vetor de força, puxando aqui para baixo, a resultante vai ser um vetor maior aqui, fazendo um componente de achatamento. Você vai diminuir a altura do paciente. Então, não faça isso de querer fortalecer os paravertebrais dorsais no caso de hipercifose. Flávio, mas tá fraco. Não tá fraco, ele está perdendo para a região anterior. Então, depois eu vou lançar esses conceitos de músculo vencedor ou cadeia vencedora, cadeia perdedora. Então, você vai entender que não é a musculatura posterior, ela não tá fraca, ela tá forte, ela tá perdendo força, mas ela tá perdendo para a cadeia anterior, tá? Então, fica esse recado. Nos casos de hipercifose, você vai soltar aqui, né, a região anterior, que a musculatura vai fazer o papel dela, tá? Bom, pessoal, uma observaçãozinha mais que eu quero fazer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou dar um zoom aqui rapidinho, ó. Mas aqui não. Mas, ó, essa área aqui, se você visualizar um pouquinho, tem um pouquinho aqui, ó. Tem uma linhazinha preta bem aqui, ó. Aqui é uma faceta articular, tá? A articulação que é a parte posterior da vértebra de cima, que é a parte anterior da vértebra de baixo. A articulação das vértebras torácicas, elas têm uma angulação. Então, muito profissional gosta de oscilar a vértebra, né, para causar um relaxamento, alguns efeitos da mobilização articular. Então, na região dorsal, você vai ter cuidado que é o quê? Quando você for oscilar a vértebra, tem que ser numa angulação de 30 graus. Se você for oscilar em 90 graus, você vai bater articular com articular. Então, isso aí pode gerar um sintoma doloroso. Então, você tem que colocar a sua mão na angulação em torno de 30 graus. Como é que eu faço isso, Flávio? Cara, pega um goniômetro, só para você ter noção. Eu já tenho uma experiência, então eu tenho uma noção de me posicionar para ficar numa angulação próxima de 30 graus, para proteger quando for fazer a oscilação e não causar nenhuma atrito de uma articular com a outra, tá? Então, mais essa característica. Então, nós temos aqui os corpos vertebrais direitinho, né? O platô vertebral inferior, o platô vertebral superior, então a gente visualiza aqui em todas as vértebras, tá? Pessoal, como eu falei, a região dorsal ela não tem tanto mistério, tá? É um raio-x mais simples, você vai estar visualizando ali as costelas. É a coluna mais imóvel, é a coluna que tem menos mobilidade das outras colunas, né? Comparando com a cervical, a lombar, a dorsal, a torácica, é a que tem menos mobilidade, justamente devido à articulação delas com as costelas, que a mantém firmemente fixas, né? Então ela é mais fixa e por isso ela é uma fonte menor de sintomas, no caso osteopáticos ou articulares. A causa maior do sintoma dela é muscular, tá certo? Então essas são as características que eu queria passar para vocês. Pessoal, então agradeço mais uma vez, né, a sua audiência, né? Aqui tem meus canais para você seguir, é só apontar a câmera do seu celular ou então digitar lá no Instagram Dr. Flávio _Alencar.
Vai estar lá meu Instagram, onde eu vou estar trabalhando, mostrando muitas novidades, né? Mostrando meus atendimentos clínicos. Tem aqui meu grupo VIP, né? Do Flávio Alencar. Tem um grupo no WhatsApp, então vocês sabem sempre em primeira mão quando eu vou ministrar cursos, minhas lives, os conteúdos. Vocês recebem os slides, recebem artigos científicos que eu utilizo nas minhas aulas, né? Então, quem gostar desse tipo de conteúdo pode também estar entrando no grupo VIP, tá? E meu canal aqui no YouTube, mais uma vez, se você gostou disso aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o conteúdo em primeira mão e compartilha com seus colegas se você acha que eles têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá? E participe, coloca seus comentários aí embaixo, coloca suas dúvidas, né? Eu tô atento sempre aí ao meu canal no YouTube, tô sempre aí trocando informações e respondendo as dúvidas de quem precisa, tá? Gente, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.